Você acabou de descobrir que o carregador que você queria está R$ 25 em vez de R$ 75. Só que a loja fica do outro lado da cidade. Você iria buscar? Provavelmente sim. Agora imagine o seguinte, você está comprando um carro de R$ 99.750 e descobre que na concessionária do outro lado da cidade o mesmo carro está R$ 99.700. São os mesmos R$ 50 de economia, a mesma distância. Mas você iria? Quase ninguém iria. E é exatamente esse o ponto. Essa maluquice da nossa cabeça, que parece bobagem, com um carregador e um carro, está prejudicando as suas decisões de investimento, a sua negociação de salário e os contratos que você assina, às vezes, sem pensar. A microeconomia explica exatamente por que isso acontece e, mais importante, o que a gente pode fazer para não cair nessa. Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. Mas antes de entrar na microeconomia, vamos esclarecer esse paradoxo. Esse post, que viralizou com mais de 74 mil visualizações, nos comentários rolou um debate bastante interessante. De um lado, não são R$ 50, é 67% contra 0,05%. A economia representa 67% do preço do carregador e só 0,05% do preço do carro. Do outro lado, o custo é a viagem e a economia são exatamente os R$ 50 nos dois casos. Então, o que está certo nessa história? Os dois, de certa forma. Quem fala em percentual está explicando como o nosso cérebro processa a situação. Agora, quem fala em valor absoluto está falando de como a situação realmente é. E é exatamente nesse espaço, entre a realidade e o jeito que nossa cabeça interpreta, que mora o problema. Aqui vale um parêntese. Muita gente comentou que se você comprasse um carro com a mesma frequência que você compra um carregador, talvez aí nesse caso sim, valesse a pena atravessar a cidade pelos R$ 50. Isso faz sentido, a frequência muda o cálculo racional, digamos assim. Mas, e aí que está o ponto central, o viés não desaparece quando a frequência é parecida. Ela volta em outros momentos da vida. A gente vai chegar lá. Mas beleza, existe uma frase do Eduardo Gianetti no livro Auto Engano que é bastante interessante. Ela diz o seguinte, aspas, o pior cego é aquele que está seguro e convicto de que vê, e traduzindo aqui para a gente no mundo das finanças, a pessoa mais vulnerável a esse viés não é quem admite que é impossível com dinheiro, é quem tem certeza absoluta de que sempre toma decisões racionais. Porque quem sabe que pode ser enganado, se protege. Quem acha que não pode, acaba se prejudicando. Mas então por que o cérebro faz isso? No século XIX, dois caras, o Ernest Weber e o Gustav Fechner, eles estudavam como a gente percebe as coisas, como luz, som, peso e etc. E o que eles descobriram é que a nossa percepção ela não é absoluta, ela é proporcional. Para você notar diferença, o aumento precisa ser uma certa porcentagem do que já existe. Se a luz estiver bem forte, você precisa de um aumento bem maior em valor absoluto para perceber a diferença. E a microeconomia pegou essa ideia e trouxe para o dinheiro. R$ 50 em cima de R$ 75 é 67% do valor. O seu cérebro sente isso como algo relevante. Agora, R$ 50 em cima de 99.750 é só 0,05%. O seu cérebro mal registra isso como um ruído. Os R$ 50 são iguais. A percepção, não. E tem um segundo motivo que piora tudo, que a gente chama de utilidade marginal decrescente. Em português simples, cada real a mais te dá um pouco menos de satisfação que o anterior. Os primeiros 1.000, 10.000, 100.000 reais que você junta vai pesar muito. Agora que você juntar a partir dali, vai pesar cada vez menos, porque você já não está mais partindo do zero. Por isso, quando você olha para um carro de R$ 99.750, R$ 50 quase não faz cócegas no cérebro. É como tentar sentir o cheiro de uma velhinha acesa no meio de uma queimada. E ainda tem um terceiro fator que a gente chama de ancoragem. Quando o preço base é de R$ 99.750, a sua cabeça usa esse número como referência. Ou seja, dentro de quase R$ 100.000, R$ 50 vira um trocado. Mas se você tirasse toda a âncora e alguém te oferecesse R$ 50 para fazer uma viagem de carro, você pensaria duas vezes antes de recusar. O que muda então não é o dinheiro, é a lente pela qual a gente olha para ele. Isso tudo seria só curiosidade se ficasse só na teoria, mas esse viés aparece o tempo todo nas nossas decisões financeiras reais e acaba cobrando caro. O primeiro exemplo que a gente pode usar aqui seriam as taxas de administração de fundos.
Uma taxa de 0,5% ao ano pode parecer irrelevante. Uma taxa de 2% também vai parecer ok. A diferença entre as duas é só de 1,5 ponto percentual. Agora olha o que isso vira na prática. Uma carteira de R$100 mil com rendimento bruto de 10% ao ano por 30 anos. Por caso do fundo de taxa de 0,5%, você terminaria com cerca de R$1.520.000. Já para o fundo com taxa de 2%, você terminaria com cerca de R$1 milhão. A diferença, nesse caso, R$520 mil, mais de 5 vezes o capital inicial, só por causa de uma diferença de 1,5%, que a princípio parecia pouco. A gente olha o percentual e acha pequeno. O cérebro não vê os R$520 mil. Um segundo exemplo envolvendo a negociação de salário. Um salário de R$3 mil, pedir R$500 a mais é um aumento de 17%. Quase todo mundo criaria coragem. Agora, num salário de R$15 mil, pedir os mesmos R$500 seriam ali só 3,3%. Aí muita gente pensaria, não vale a pena. Mas os R$500 são iguais. No ano isso representa R$6 mil. Em 10 anos, R$60 mil. Não é uma fortuna, mas com certeza não é pouca coisa. E um terceiro exemplo envolvendo grandes compras. É comum a pessoa negociar bastante por um desconto de R$500 ou R$1.000 na compra de um carro, mas aceitar, sem questionar muito, acessórios, seguro embutido, taxa de financiamento, que juntos custam mais do que o desconto. Então, dentro de uma compra de R$80 mil, o cérebro ancora tudo ali e acha que é só um detalhe. Resumindo, o viés funciona nos dois sentidos. A gente superestima economias pequenas em contextos pequenos e subestima custos pequenos em contextos grandes. Então, não vou dizer que é fácil de reverter isso, até porque não é. O cérebro ele não desliga o mecanismo só porque você leu e aprendeu sobre ele. Mas existe um hábito mental poderoso que realmente ajuda e é exatamente o que a microeconomia sugere. Antes de qualquer decisão financeira importante, tire o contexto, transforme tudo em valor absoluto. Não pense, é só 1,5% a mais de taxa. Pergunte, quanto que isso representa em reais ao longo de 20, 30 anos? Não pense, é só mais R$500 no carro. Pergunte, quanto isso impacta minhas finanças nesse ano? Não pense, não vale a pena pedir 3% de aumento. Se pergunte, quanto que isso é em reais e em 5 anos? Se você fizer esse exercício com consistência, vai mudando aos poucos a forma como você decide. Não precisa calcular tudo, até porque isso é impossível, mas você acaba treinando o seu cérebro a não engolir automaticamente qualquer percentual como verdade. A pergunta que vale levar para a vida é essa. Se eu tirasse todo o contexto e esse valor simplesmente caísse do céu amanhã, eu tomaria a mesma decisão? Porque os R$50 não sabem que são 0,05% do carro. Eles só sabem que são R$50. Pois bem, a microeconomia não foi feita simplesmente para cair uma prova de faculdade. Ela foi feita para entender como as pessoas tomam decisões e ajudar a gente a tomar decisões melhores. Esse viés de proporcionalidade, a diferença entre o valor real e o valor que o nosso cérebro percebe, é um dos mais estudados e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Ignorado porque parece coisa teórica, porque não dói no momento, porque o prejuízo vem devagar, ano após ano, e sem fazer barulho. E voltando aqui ao Eduardo Gianetti, que diz que o pior cego é aquele que está seguro e convicto de que vê, e aqui o antídoto não é nem virar desconfiado de tudo. É simplesmente deixar uma janelinha de dúvida ali sempre entreaberta. É parar um segundo e perguntar, qual é o valor absoluto disso? Porque no fim das contas, o dinheiro não sabe de contexto. R$50 são R$50, tanto dentro de um carro de R$100 mil, quanto num carregador de R$75. E o mercado, que entende muito bem disso, agradece toda vez que você se esquece. Mas e você? Já se pegou tomando uma decisão financeira diferente só por causa do contexto? Mesmo que o valor em jogo fosse o mesmo? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários e se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, algum incômodo que seja, já se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.